um programa aqui da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Nós temos convidado alguns colegas da clínica, possivelmente todos serão convidados, para discutir assuntos específicos a cada dia. Chamando aqui os experts da nossa clínica, que são os experts da nossa cidade, profissionais que têm já larga experiência. Somos aqui todos da nossa Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Hoje eu conto com a presença da doutora Alessandra Cairo, do doutor Tony Gleison e da doutora Luciana Vilas Boas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre doença orificial. A coloproctologia é uma especialidade que cuida do intestino grosso, e esse se divide em cólons, reto e ânus. E as doenças orificiais são aquelas que acometem o ânus. E sobre elas que a gente vai conversar hoje, inclusive estamos fazendo aqui uma live ao vivo. Se você quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta, a gente pode responder aqui durante a nossa live. Já que a doutora Alessandra está mais próxima aqui de mim, vamos conversando com a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, das doenças orificiais, qual seria aquelas que mais nos procuram, ou será que todo mundo procura pensando que tem uma mesma doença e chega e não é aquela? Como é que acontece isso no consultório? Bom, das doenças orificiais, as mais comuns na nossa prática clínica, pelo menos na minha experiência, é a doença hemorroidária, a fissura anal. Eu diria que fístula e abscesso, mais ou menos na mesma proporção, ficaria em terceiro lugar. Prurido anal também é muito frequente, mas os carros-chefes realmente são a doença hemorroidária e a fissura anal. Na verdade, todo mundo que tem qualquer sintoma no ânus diz que tem uma hemorroida. Seja lá o que for, se for uma coceira, se for um ardor, se for uma dor, se for uma pelinha, se for qualquer sintoma relacionado ao ânus, ele já chega ao consultório dizendo que acha que está com hemorroida, até o próprio sangramento em si. Então, eu diria que em primeiro lugar seria a doença hemorroidária. E a partir daí tem outras patologias, como eu falei, a fissura anal, o prurido também, a gente recebe uma quantidade considerável, mas a doença hemorroidária é o carro-chefe. Inclusive, alguns estudiosos dizem que cerca de 90% da população tem alguma queixa relacionada à doença hemorroidária. E que, a partir dos 50 anos, 50% das pessoas vão ter sintomas relacionados à doença hemorroidária. Ou seja, ou você teve ou vai ter, né? Não tem jeito. A nossa Policlínica Sagrada Família conta ainda com outros proctologistas que completam o nosso grupo de proctologia, que é a doutora Sinara, a doutora Evelyn, doutor Ítalo e doutor Diego e doutor Marcelo Barreto. Doutora Luciana, e como é que a gente faz o diagnóstico da doença hemorroidária? Como é que a gente tem essa conclusão que é portador dessa doença? Então, a Lei estava falando, interessante isso, falar sobre a questão de quase todo mundo vai ter a doença hemorroidária, porque na verdade todos nós temos os vasos hemorroidários, o plexo hemorroidário. E grande parte da população, a gente não tem tanto estudo para saber porcentagens específicas, mas estima-se que quase todo mundo vai ter alguma queixa em algum momento da vida, porque a queixa acontece quando esse vaso, ele se dilata um pouco e vai causar alguns sintomas. Como é que a gente sabe se o paciente tem ou não tem hemorroida? A gente é no consultório. Então, o diagnóstico ele é clínico através do exame físico. Não é a colonoscopia quem vai dar diagnóstico. O paciente geralmente vem bem querendo fazer a colonoscopia. Não é a colonoscopia quem vai dar diagnóstico, é o exame físico do médico com o paciente que vai dizer se o paciente tem ou não. Muitas vezes a hemorroida, quando o paciente procura a gente, ela pode estar, o que o povo fala, de inflamada, então já vai estar para fora, a gente vai ver, mas tem momentos que a hemorroida ela vai estar interna. E às vezes tem paciente que nem sabe que tem, porque ela nunca inflamou, nunca teve algum sintoma, mas ela está lá presente interna. Então a gente vai ter que fazer o exame físico. Muitas vezes a gente faz o exame físico, o toque retal e a anoscopia, que é um aparelho que a gente passa para poder ver no consultório se tem ou não tem essa doença hemorroidária interna. O primeiro conceito muito interessante, a doutora Luciana falou aqui da história da colonoscopia. No nosso último podcast, nós falamos muito de colonoscopia, que o tópico era prevenção do câncer de intestino, onde o exame de padrão ouro é realmente a colonoscopia. A colonoscopia não serve para examinar o ânus. O ânus é examinado no consultório, é um exame físico, com inspeção, é olhar, fazer o toque e passar o anoscópio, que é um aparelho sem nenhum tipo de preparo específico, a menos o preparo emocional do paciente e o do profissional que fará esse exame. Doutor Tony, depois que a gente tem um diagnóstico da doença hemorroidária, nós vamos ter que operar todo mundo, precisa ou não? Como é que separa isso? Só resolve com cirurgia? Como é que é essa conversa? Interessante, muito interessante essa pergunta. A doença hemorroidária realmente é carro-chefe
em nossos consultórios, né? Então, os pacientes, mesmo aqueles que não a tenham, eles vão pensando que estão diante de uma doença hemorroidária, né? Então, feito o diagnóstico, feita a determinação que o paciente tem a doença hemorroidária, através das graduações específicas, através de um exame clínico, um exame físico bem feito, né, determinou-se a doença hemorroidária. Dessa população de pacientes que tem a doença hemorroidária, em verdade, uma pequena porcentagem vai precisar de um procedimento cirúrgico, né? A maioria dos pacientes vão se beneficiar com tratamentos clínicos conservadores, né, mudança de hábitos de vida, né, melhorar a alimentação, ingesta de fibras mais líquidos, melhorar a qualidade fecal, né, com isso retirar ou diminuir o trauma dessa região do canal anal, né, e uma quantidade realmente muito pequena vai precisar de um procedimento mais invasivo, né, que pode envolver inclusive cirurgia, né, e várias técnicas aí existem para esse adequado tratamento, mas em verdade o tratamento cirúrgico em si, um percentual menor de pacientes precisará. Como o doutor Tony falou, tem uma graduação que a gente usa no dia a dia. Primeiro, como a doutora Luciana falou, os vasos hemorroidários são vasos normais, da anatomia do canal anal. E esses vasos eles ficam cobertos pela pele, que são chamados externos, ou cobertos pela mucosa, que são chamados internos. E quando eles dilatam, você vai ter a doença hemorroidária interna ou externa, ou as duas juntas, que é a doença hemorroidária mista. E muitas das vezes apenas esses primeiros cuidados são essenciais. Mas e se a gente precisar operar, doutora Alessandra, quais são os casos específicos que aí sim nós já desistimos do tratamento e achamos que devemos operar? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma ressalva em relação à indicação cirúrgica. Existe uma gradação, né, da doença hemorroidária, ela é dividida em 4 graus, e fala-se muito isso, que primeiro e segundo grau, geralmente, o tratamento é clínico, com medidas não cirúrgicas, né, medidas de mudança de hábito, alguns tratamentos não excisionais, que não retiram a hemorroida, e as de terceiro e quarto grau, que geralmente evoluem para o tratamento cirúrgico. Mas é importante chamar atenção para um detalhe. A indicação cirúrgica, ela deve ser feita quando a hemorroida passa a alterar a qualidade de vida da pessoa. Não é todo mundo que tem uma carninha do lado de fora que deve ser submetido à cirurgia. A gente recebe muito consultório, os pacientes que vêm já com aquele conceito, inclusive encaminhado por outros colegas, não da área, que dizem que vieram porque querem operar da hemorroida, e muitas vezes os pacientes não têm sintomas importantes, ou têm sintomas que podem ser controlados por outras medidas, não cirúrgicas, mas eles vêm com aquela ideia pré-formada de que precisa fazer a cirurgia. Isso ocorria há muito tempo atrás. Anteriormente, na medicina, qualquer paciente que apresentava qualquer pelezinha mais dilatada no ânus, fosse ela doença hemorroidária ou não, indicava-se a cirurgia. E com o passar do tempo, foi visto que isso não é necessário. O que é necessário é manter o conforto do paciente. Então, o paciente que tem a hemorroida, até que ela fique exposta, mas se ele não tem sintomas que alterem a qualidade de vida dele, ou tem sintomas mínimos que podem ser controlados com alimentação, com medidas de higiene local, não tem por que indicar cirurgia. Eu sempre digo que, às vezes, a indicação de cirurgia vai muito mais pelo desconforto apresentado pelo paciente do que pela doença hemorroidária em si. Muitas vezes a gente olha a doença hemorroidária, ela é um grau que ela até teria indicação de cirurgia, mas o paciente fala, doutora, eu não sinto nada, eu não quero operar. Então, você vai operar por quê? A hemorroida é uma doença benigna, ela não evolui para câncer, que é o maior medo das pessoas quando procuram um consultório que tem algo exteriorizado no ânus, é saber se aquilo ali vai evoluir para câncer. Então, eu sempre digo que a indicação de cirurgia vai depender não só do tamanho hemorroidário, lógico, se é uma hemorroida que ela fica o tempo todo lá de fora, que ela causa prurido, que ela suja a roupa íntima, que ela sai as evacuações, gerando um desconforto à pessoa, que ela tem que estar empurrando, tem que estar num local onde tenha que lavar de qualquer forma a região anal. Se não tiver local para lavar, ela tem que procurar para lavar, porque aquilo gera um desconforto enorme, então não tem por que ficar protelando a cirurgia. Então, o que a gente tem que visar é a associação entre o grau da doença hemorroidária associado ao quanto desconforto causa ao paciente. Muito bom, perfeito. Eu costumo imaginar o seguinte, a hemorroida não é o tamanho que o médico vê, é o tanto que sente o paciente. Se o incomoda, então existe. Exceto casos eventuais da pessoa que sangra até o ponto de ter anemia, por exemplo.
Eu me lembro de uma história antiga de um paciente que eu operei, que ele veio operar comigo apenas por causa da anemia. E não foi por causa da anemia, porque ele jogava bola e não estava conseguindo correr no campo. Ele estava com 7 de hemoglobina. Ele parava no meio da corrida, ele veio operar só para ficar bom e voltou a jogar o baba dele. Ou seja, uma indicação rara, você vê anemia devido a hemorroida. E um detalhe muito importante aqui que a doutora Alessandra citou é o temor que as pessoas têm da hemorroida e do sangramento dela se associar ao câncer. Isso é um temor que não existe. A única confusão que pode haver é a confusão diagnóstica. O paciente tem um tumor, tem uma hemorroida, tem as duas, e você não fez uma investigação adequada, e aí sim vai dizer que a hemorroida virou câncer. Não vira. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu, como sou cirurgião, aliás, somos todos cirurgiões, só vou perguntar sobre cirurgia. Já vi que ninguém vai operar, mas imaginando, doutora Luciana, que chegou o momento e que resolveu-se que deve se operar. A cirurgia de hemorroida, acho que ela é meio assustadora, não pela cirurgia que a gente faz, mas mais por conta da recuperação do pós-operatório. Quais as opções que a gente tem, o que tem de novo, esses grampeamentos, o endopex, usando o ultrassom, o laser, o que a gente pode fazer? É tudo isso mesmo, mais algo? Eu acho que antes até da gente chegar na cirurgia, a gente tem uma opção ainda, principalmente o paciente que tem sangramento, que é a ligadura elástica, né? Que aí também não é um tratamento cirúrgico, mas é uma intervenção que a gente faz, que eu falo que é como se a gente fosse estrangular as hemorroidas com borrachinha. Então a gente faz isso no consultório, a gente bota uma borrachinha ali na hemorroida para ela poder murchar e parar de sangrar. A principal indicação é o sangramento. Em alguns casos a gente faz também para um certo prolapso, mas a gente sabe que a principal indicação mesmo é o sangramento. Pode continuar? Pode continuar, desculpa. Além da questão da ligadura, pensando em cirurgia em si, eu falo para o paciente, não tem jeito. Cirurgia de hemorroida sempre vai gerar um certo desconforto, né? A gente está tratando uma região que é uma região delicada, que é sensível, então, e a gente tem a questão que a gente vai precisar usar o banheiro depois de uma cirurgia, né? Mas hoje a gente tem, sim, algumas opções menos invasivas, assim, a cirurgia convencional, que é essa que todo mundo tem muito medo, que é a cirurgia com corte, né, que o pessoal fala, eu geralmente faço a Milligan Morgan, mas tem também a Ferguson, né, mas enfim, é uma cirurgia de corte, tem um pós-operatório, que é desconfortável, e aí vem o que a Lê falou. Você tem que ter desconforto para querer passar por um desconforto. Então, no paciente que geralmente ele tem tanto desconforto com a hemorroida que ele passa pelo pós-operatório porque ele sabe que aquilo ali uma hora vai passar e ele vai ficar livre. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer, mas eu tenho feito, é uma coisa que melhora muito. O que a gente tem feito hoje nas cirurgias convencionais é o botox pré-operatório. E isso melhora muito a resposta do paciente. Então, amanhã mesmo eu tenho uma cirurgia, 12 dias atrás eu já apliquei botox na paciente, então ela vai para o pós-operatório com menos contração do músculo, e isso gera um desconforto menor no pós-operatório. A cirurgia, as hemorroidas menores, né, as doenças hemorroidárias que são menores, a gente pode fazer o laser, que também tem uma resposta muito boa, tem um pós-operatório muito mais confortável. E temos ainda, eu não faço o grampeamento, o PPH, que é o grampeamento, eu acho assim, pelo menos eu vi que está bem em desuso, acho que quase ninguém tem feito, mas eu faço muito o endopex também, que é uma cirurgia, gente, que é menos invasiva, que o que a gente faz, na verdade, é uma ligadura ali do vaso, a gente vai interromper o fluxo de sangue que chega na hemorroida para poder fazer com que ela murche, e a gente pode combinar e tirar um pouquinho do excesso de alguns pacientes que tem para fora ali, aquelas pelinhas para fora. Então, eu acho que são basicamente essas técnicas, pelo menos as que eu uso, né? Não sei se tem mais alguma aí que vocês gostariam de falar. Técnicas excisionais ou não excisionais, o PPH, quando chegou com tudo, que era o grampeamento, depois mostrou não ser tão bom. A cirurgia guiada por ultrassom, pelo Doppler, que é essa desarterialização, que foi primeiro proposta por Morinaga e que depois ficou meio desconhecido e o Carlo Rato popularizou. Hoje talvez seja o carro-chefe das cirurgias não excisionais. É que nós separamos se excisa, tira as doenças hemorroidárias ou não. E as excisionais, aquelas que tiram, são essas cirurgias padrão, que realmente tem um pós-operatório ruim, mas é como foi bem dito aqui pela doutora Luciana, você tem um desconforto tão grande que talvez passar por um desconforto um pouco maior, mais limitado, vai lhe dar um conforto para depois de tudo isso. Ok. Mas às vezes, doutor Tony, a pessoa acha que tem uma doença hemorroidária
está com uma dor ao evacuar, sente como se estivesse cortando o ânus ao evacuar. Na entrevista a gente já sabe que ele disse que tem uma hemorroida, mas ele não tem hemorroida. Ele tem uma fissura. O que é isso? Qual a diferença de um para o outro? Muito bem, perfeitamente. As causas de dor no ânus, a proctalgia, entre elas, uma trombose hemorroidária, abscessos perianais e a fissura anal, que é muito comum em consultório. E é altamente desconfortável, o paciente sofre por demais. Pensar em evacuar o paciente que tem uma doença, uma fissura anal crânica, que é uma doença benigna, que é uma doença traumática, que realmente o paciente muitas vezes relata, parece que está rasgando o meu ânus quando eu vou evacuar. Né? Então esse indivíduo ele chega sofrido, né? Ele chega realmente pedindo ajuda. E é interessante que quando examinamos esses indivíduos, são lesões extremamente pequenas, são lesões mínimas, e você fala o quão desconfortável algo tão pequeno pode ser para o paciente. E muito desconfortável. Então a fissura anal é uma causa importante de dor, aquela situação que o indivíduo pensa, nossa, eu vou ter que defecar. Ele vai defecar, ele vai sentir dor, já tem a fissura, já foi traumatizado, e esse processo inflamatório pós-evacuação, mesmo com fezes muitas vezes normais, ou até liquefeitas, onde ele tem uma diarreia, mas ele tem a fissura anal, ele vai sentir dor durante algumas horas a fio. E se ele não interrompe através de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, ele tem um sofrimento muito grande. Né? É uma doença muito frequente. A constipação, ela está relacionada, né? É a principal causa, é a causa principal da fissura anal, e realmente o sofrimento é grande, e o tratamento existe, é possível, e as pessoas realmente viram essa página de grande sofrimento. Fissura. Fissura é uma rachadura, é uma ferida, causada por uma evacuação endurecida que rompe, e depois que o ânus rompe, o anoderma, aí há uma certa inflamação da musculatura do ânus, que reage com uma contração exacerbada. Então o ânus fica mais hipertônico, mais fechado. Isso dá até aquilo que o Dr. Tony falou aqui, o paciente tem tanto medo de evacuar que ele evita de evacuar. E quanto mais ele evita, vai ficar difícil, e na hora que ele for evacuar vai ser pior. É exatamente uma bola de neve, não é? Ele fica mais tempo sem evacuar, resseca mais, desidrata mais as fezes e tem que evacuar em um momento. E naquele momento o sofrimento vem por demais. Aí, doutora Alessandra, quando tem essa história da musculatura que fica mais forte do que deveria, por vezes a gente solicita um tipo de exame que é a manometria no retal. Esse exame seria obrigatório no diagnóstico da fissura? Seria obrigatório no acompanhamento? Se for pensar em tratamento, ele ajuda antes, depois? Como funciona isso? Essa contração da musculatura, lembrando que a musculatura anal é a musculatura circular, é como se fosse um anel. E quando ocorre a fissura, ela faz um processo inflamatório e esse músculo ele fica mais contraído. Né? Como acontece em qualquer local do corpo, onde ocorre um ferimento e a gente tende a isolar, meio que isolar aquele ferimento para proteger a área, para não ter um sofrimento adicional. A grande questão da fissura é se determinar se existe esse tônus aumentado, que essa contração aumentada ou não, para saber que tratamento a gente vai iniciar. Nos casos iniciais de fissura anal, geralmente essa hipertonia, esse tônus aumentado pode não existir. E o tratamento pode ser conduzido com medidas de dieta e o tratamento tópico. Onde é que a manometria entra? É possível você perceber se esse tônus está aumentado ou não sem esse exame? Sim. Pelo toque retal, muitas vezes a gente consegue avaliar se esse tônus, se o ânus está apertado ou não. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar se esse tônus aumentado é por uma questão voluntária, se o paciente está contraindo por medo do exame em si, ou se ele está lá involuntariamente. A manometria, ele veio para poder ajudar a quantificar esse grau de contração, né, e determinar se realmente ele existe ou não, até para se determinar o tratamento, se mantém um tratamento clínico ou se mantém um tratamento cirúrgico. E também pode ser utilizado após o tratamento para avaliar a resposta a esse tratamento. É imprescindível? Não, pode ser feito um bom exame clínico, você tem como avaliar se existe essa hipertonia. Agora, se dispõe deste exame adicional, fica melhor ainda para se tratar, para se diagnosticar essa hipertonia, para se tratar e para se avaliar o resultado do tratamento pós-operatório. No pós-operatório. Então, na fissura, nós temos a ferida, que é a fissura, geralmente tem uma pelezinha do lado de fora que a gente chama de plicoma,
Do lado de dentro tem um nódulo que chama papila anal hipertrófica e tem a hipertonia do canal anal, que é a hipertonia do esfíncter anal interno. O esfíncter anal existem basicamente dois tipos, o interno e o externo. O interno ele é de contração involuntária, então ele vai permanecer com a contração com o tônus aumentado. Então, doutor Luciano, no tratamento a gente pode focar em alguma coisa que mexa nessa contração? É pomada, é injeção, é cirurgia? Eu, como cirurgião, só falo de cirurgia, apesar de não ser mais tão praticamente o cirurgião no momento, mas será que remédio resolve? Vamos lá, eu acho que primeiro que não adianta a gente só fazer remédio, né? Se o paciente não mudar o estilo de vida, no sentido, a gente falou que a principal causa é a obstipação, o paciente que tem o intestino preso, né? O paciente fala, eu sou ressecado. E aí a gente precisa melhorar isso, e a gente vai melhorar isso com mudança de estilo de vida, mudança de hábito, beber mais água, comer mais fibras, muitas vezes adicionando fibra, né? A gente vai ter que suplementar a fibra, então passar um remédio ali para melhorar essa questão da qualidade das fezes, evitar o uso do papel higiênico. Eu falo pro paciente, né? Você tá fazendo um trauma na região, já tá traumatizado, lá vai você com outro trauma na região. Então, evitar o uso do papel higiênico e vem as pomadas. Então, o que a gente usa? A gente usa pomadas que a gente faz algumas manipulações, que é para fazer um relaxamento desse músculo. Então a gente vai fazer o uso de pomada, e a literatura fala, se você fez uso de pomada durante 12 semanas seguidas, e essa pomada não resolveu, dificilmente a gente vai ter uma resposta clínica sempre sem nenhuma intervenção. Então, pelo menos eu sempre tento a pomada primeiro, não resolveu, a gente tem que pensar em algum procedimento mais invasivo. Aí lá venho eu puxar a sardinha para o laser de novo, porque realmente é uma resposta, eu falo assim, das duas indicações que a gente tem para o laser de CO2, a questão do plicoma e da fissura, não tem como discutir, assim, são realmente muito bons. Então, hoje em dia eu levo o paciente para fazer o laser, e aí a gente usa o Botox, porque o Botox, a toxina botulínica, ela foi feita exatamente por isso, para promover um relaxamento. Quando a gente faz Botox no rosto, é para relaxar os músculos e evitar as rugas. A gente vai fazer o Botox na região anal para poder promover esse relaxamento. Então, assim, na verdade, o Botox e o laser é uma cirurgia já. O laser é uma cirurgia, só com uma cirurgia menos invasiva. A outra opção é a cirurgia convencional, é a gente ir para o centro cirúrgico fazer a cirurgia convencional, e aí a gente pode ou não fazer tratar esse esfíncter, né? Que aí a gente vai depender exatamente, aí acho que a manometria entra também muito para ajudar, porque se o paciente tem um tônus muito elevado, às vezes a gente precisa tratar esse esfíncter, cortar um pouquinho ele para ele relaxar também, entendeu? E cauterizar esse leito da fissura para permitir ali um tecido regenerar. Então, tratamento cirúrgico seria esse, basicamente. Aí tem uma história interessante, porque o Botox seria a própria esfincterotomia química, só que reversível. Botox, 4 a 6 meses, ele volta ao tônus anterior. Quando a gente usa as pomadas, a gente usa bloqueadores de canal de cálcio, que são medicamentos tradicionalmente usados na cardiologia para hipertensão e outras coisas, mas sob a forma tópica, o dinitrato de isosorbida ou a nifedipina associada a corticoide tópico. Então são pomadas manipuladas que visam justamente mexer com a hipertonia do canal anal. E tem o Botox, que seria uma ação mais longa, e quando nada disso resolve, a gente pode inclusive cortar o músculo, como bem falou a doutora Luciana, que é a esfincterotomia cirúrgica, que é o clássico tratamento, que é uma cirurgia que dá uma recuperação muito boa. Só que tem um temor da esfincterotomia, justamente a perda muscular do futuro, e esse músculo fazer falta. Às vezes você está operando alguém jovem, e quando a pessoa fica idosa, pode ser que a própria senilidade cause outros problemas, e a pessoa possa vir a ter outra doença, que é a incontinência fecal, que seria uma consequência que nos preocupa e nos assusta, o negócio de mexer com o músculo. Se a gente puder não mexer, não mexa, né? Por isso que eu acho legal o Botox, aí você falou, vai ser reversível. É o tempo da fissura cicatrizar, entendeu? Então, se o paciente também não muda estilo de vida, continua obstipado, né? Aí talvez ele vá, de novo, fazer novas fissuras. Por isso que é essa conversa de melhorar os hábitos, que a gente toda vez fala, mas, gente, é isso aí, tem que melhorar, entendeu? Aí parece que a gente tá sempre falando a mesma coisa, né? Mas não tem jeito. Ainda sobre esse tópico da fissura, eu costumo dizer aos meus pacientes que a fissura, quem tem fissura anal, ele pode ter para a vida inteira. Ele vai tratar, ele tem várias técnicas que já foram apresentadas, ele vai ficar bem, mas ele precisa manter os cuidados
Porque se ele voltar a ter trauma, ele pode reabrir a fissura, voltar a ter situações e ficar em um ciclo bem vicioso, né? Então os cuidados são para a vida, né? Alimentares, mudança de hábitos de vida, para a vida. Acredito que talvez saúde como um todo seja um binômio, né? É uma dádiva e uma conquista. Às vezes a pessoa tem a dádiva de passar pela vida toda sem ter nenhum problema de saúde, e às vezes você tem que conquistar a saúde. É bem verdade que quem tem essa dádiva, às vezes, faz a conquista diária voluntariamente. São pessoas que têm uma forma de se comportar. Aqui no nosso consultório, a gente conversa o tempo todo sobre esse negócio de líquidos e fibras, porque quase todo mundo que vem tem um problema de constipação. Os que não vêm para a gente são os que não têm constipação. É a pessoa que não consegue se cuidar. É que vem para a gente porque tem consequências. Então, é isso aí, é cuidado, faz parte. Às vezes a gente vai ao médico, a gente gostaria de ter aquela, para tudo, né? Para tratar uma hipertensão, um diabetes, você gostaria de tomar uma pílula uma vez na vida e ficar bom pro resto da vida. Mas não é bem assim que funciona. Exatamente. Você tem que participar, atividade física faz parte, atividade alimentar faz parte, tudo faz parte, né? Tem uma outra doença que confunde às vezes por causa do nome. Uma chama fissura e a outra chama fístula. A fissura ainda tem uma característica que existe a fistuleta da fissura. Que às vezes a fissura, por ela fazer um processo infeccioso ali no canal anal, ela faz um pertuitozinho por debaixo da pele e faz uma pequena fístula da fissura. Mas o que é isso, doutora Alessandra? O que é a fistuleta da fissura e o que seria a fístula em si? A fístula no retal, passando aqui, saindo da doença hemorroidária, saindo da fissura, passando para as doenças infecciosas que acometem o canal anal. Essa denominação é interessante porque é a segunda denominação que vem ao consultório depois de que eu estou com hemorroida, eu estou com uma fístula. Se a pessoa tem uma pelinha, fala, apareceu uma fístula aqui. Se está com plicoma, é uma fístula. Se está com fissura, é a fístula. Não pelo conceito em si do que seja a fístula, mas eu acho que pela palavra que se difundiu popularmente e as pessoas chamam qualquer pelinha de fístula também. Bom, a fístula, admite-se que a origem dela vinha de uma infecção, né, em algumas glândulas que a gente tem no canal anal, onde ocorre uma obstrução desse ducto dessa glândula e que ela infecta por conta da região ser rica em bactérias e ela procura um trajeto para escoar essa secreção. E geralmente rompe na pele, forma como se fosse um furúnculo, né? Que é diferente, todo furúnculo na região perianal deve chamar atenção, porque difere dos furúnculos em outras regiões, né? O furúnculo é aquele pontozinho que drena a secreção purulenta, só que no caso da região anal, esse pontinho onde drena a secreção pode fazer uma comunicação com o canal anal, que é o que caracteriza a fístula. No caso da fissura, quando aquela fissura cronifica, que ela fica mais profunda, ela faz o plicoma, né? Que é aquela pregazinha dilatada, e ela faz uma infecção nesse leito da fissura e rompe como se fosse uma encanação. Eu sempre digo que a fístula é como se o tanque estivesse dentro do canal anal, por debaixo fosse a encanação e ali fora a torneira. Então, no caso da fissura, essa comunicação é uma comunicação mais superficial, mas é um túnelzinho que se forma através da pele e que, infelizmente, nesse caso, o tratamento cirúrgico é mandatório. Não tem tratamento clínico para fístula, não é? Tem que fazer a cirurgia. E nos outros casos de fístula também, né? São vários tipos, mas o tratamento tem que ser cirúrgico. Agradecer aqui a senhora Kátia Silva, que está participando, e ela pergunta como faz fazer uma cirurgia de mama. Bom, não é especificamente o nosso escopo aqui, a senhora deveria procurar um mastologista, um ginecologista para te orientar nesse sentido. Fístula e abscesso são duas doenças que têm a mesma etiologia. Abscesso é isso que a doutora Alessandra explicou tão bem, forma-se uma coleção de pus, um furúnculo, e ele drena sozinho ou estoura cirurgicamente. Os que estouram, cerca de 60% vão se resolver e vão ficar bons. E os outros 40% não vão se resolver. A doutora Alessandra se referiu aqui à fístula mais comum, que é essa etiologia criptoglandular, é cerca de 85% das fístulas. Tem outras que são específicas de doenças específicas, manifestações perianais de doenças sistêmicas, como doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, tuberculose, que são um capítulo muito à parte da fístula. E só com o exame físico a gente já tem uma ideia de que aquela fístula é uma fístula de etiologia criptoglandular ou se seria uma fístula de etiologia de doença de Crohn, que geralmente tem um cortejo clínico muito mais complexo.
Mas se o paciente tem fístula, doutora Luciana, o que a gente pode fazer do ponto de vista cirúrgico? Eu falo Já que aí é cirúrgico, né? Eu falo que a fístula é o calcanhar de Aquiles da gente, porque assim, tudo que tem muita técnica, gente, na medicina, eu aprendi isso com um professor meu, cirurgião, na cirurgia geral. Tudo que tem muita técnica é porque nenhuma é perfeita, né? Porque se a gente tivesse uma técnica perfeita, a gente não estaria inventando novas tipo técnicas. Tipo a técnica de colestectomia desde Langebeck, de 1880 e alguma coisa. Pois é, eu falo que é perfeita, a gente não vai inventar. E aí, qual seria a melhor técnica cirúrgica, né? Como a Lei falou, é cirurgia, não tem jeito. Fístula tem que ir para cirurgia, aí não tem nem o que conversar. Qual seria a melhor técnica? Seria tirar a fístula fora, né? Fazer o que a gente chama da fistulectomia. Qual é o problema? Que a gente tem essas fístulas, elas atravessam os músculos do ânus. E se a gente for tirar ela completamente fora, a gente vai machucar o músculo do ânus. Em alguns casos, isso é até possível, numa fístula que está ali pegando menos o músculo, né? O interesfinteriana, que a gente chama, até é possível sem muito prejuízo. Mas, no paciente que tem fístulas maiores, fístulas com às vezes mais de um caminho, né? Como a Lei falou, como se fosse um encanamento, as fístulas complexas, isso vai ser muito difícil. E aí já se inventou aí 1 milhão de coisas para fístula, cola de fibrina, células-tronco. O que hoje em dia que a gente realmente vê que tem o melhor resultado é a fistulectomia, a fistulotomia. Tem um lift que eu acho muito bom, que você vai basicamente interromper o fluxo ali desse canal e tratar os orifícios para que não recanalize, vamos dizer assim. Tem um laser de iodo, né, que também tem alguns pacientes têm uma resposta, mas infelizmente não é 100%. A gente tem um índice de recidiva também no laser de diodo, mas a gente tem aí um arsenal de várias coisas, nenhuma cirurgia é perfeita. A gente vai ter que avaliar caso a caso, né? Quando a fístula é muito complexa, às vezes a gente precisa de um exame de imagem para dar uma olhada ali, qual é o caminho que ela carrega. Às vezes, o que se diz é que a fístula que recidiva, muitas vezes é porque ela tinha um trajeto secundário que não foi identificado, entendeu? Uma outra técnica que tem é o VAFT, não sei se vocês já tiveram a experiência de ver o VAFT. Quando eu estava na minha residência, a gente fazia muito lá, mas com índice de recidiva também elevado, né? A ideia é ótima, é você entrar com uma câmerazinha pelo canal ali, ficar olhando e cauterizando, mas infelizmente não é uma técnica perfeita, porque a gente também tem índice de recidiva. Então, acho que é olhar casa a casa e conversar com o paciente. Eu acho que hoje mesmo foi meu dia da fístula, eu atendi um tanto lá embaixo. Eu falo, quando eu vejo fístula, eu falo, lá vamos nós por um caminho juntos, né? Torcer para não recidivar, fazer a melhor técnica e esperar, porque a gente sempre fala, tem risco, entendeu? Não tem jeito. Rezar para não ter incontinência. Não A questão da incontinência é uma preocupação, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a questão. E às vezes é isso que a gente falou, às vezes a gente pega um paciente jovem com fístula, vamos fazer a cirurgia e vamos cortar, mas esse paciente jovem vai ficar idoso um dia, e aí esse músculo dele, lá na frente, vai precisar, pode ficar fraco, e aí vem a incontinência, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que a fístula, assim como a fístula no vaginal, que para mim também é outro desafio que a gente tem, né, que seria a fístula, a comunicação da região do ânus com a vagina na mulher, eu tenho pegado muito aqui, assim, nesse último ano, eu acho que eu operei 5 pacientes jovens com fístula ano-vaginal. E é outro desafio. Eu acho que é assim, quando é por parto, laceração do parto, que pode acontecer, até resolve melhor, né, por incrível que pareça. Mas essas que são idiopáticas de pacientes que tiveram sem um motivo aparente, eu acho um desafio bem grande, porque a gente tem um índice de recidiva, a gente faz a cirurgia rodando retalho, fazendo tudo, e às vezes recidiva, a gente tem que ir para um segundo momento. Então, para mim, a fístula é um desafio da proctologia, sabe? É um grande desafio, inclusive, historicamente, tem um rei que queria ser tratado de uma fístula, e ele conseguiu ser tratado, e aí ele deu tudo àquela pessoa. Mas só que naquele tempo a medicina era mais difícil, os médicos que tratavam ele e não conseguiam tratá-lo eram decapitados. Ou seja, as coisas eram um pouco mais complexas, mas a fístula era a mesma. Olha, o temor da fístula é justamente esse bem citado aqui, é o grau de acometimento muscular. Tem uma classificação de Parkinson, a classificação clássica que a gente usa, mas as mais frequentes, felizmente, são as transesfincterianas e as interesfincterianas. Não as supra-esfincterianas ou as extra-esfincterianas. Não são palavras para complicar o cabeção, não. É apenas porque essas outras mais comuns, elas atravessam pequena parte do músculo na sua parte mais superficial. São aquelas que a gente pode cortar, porque, na verdade, a fístula, para se tratar, essa fístula idiopática, você precisa tratar onde ela nasce.
que é o chamado orifício interno. Fístula, por definição, ela tem um orifício interno, um trajeto e um orifício externo. Seria a fístula simples, mas às vezes ela tem 2 orifícios internos, 2 trajetos, passa pela musculatura, e aí o tratamento passa a ser um desafio, inclusive o risco de lesão muscular. Tem uma coisa que nós usamos eventualmente, nessas fístulas complexas, que são os cetons, onde você bota um dreno meio que amarrado lá e a pessoa fica com aquilo 60 dias no ânus, é um incômodo a mais além da doença, e mesmo assim você vai fazer a cirurgia do mesmo jeito, conforme citado aqui o lift, que veio com grande apologia, que daria muito certo, dá certo realmente, mas o lift você faz só a ligadura do trajeto, esse trajeto é ligado, você entra entre os músculos, por isso o nome lift, que é a ligadura intersficteriana do trajeto fistuloso, é uma sigla americana, e você apenas faz isso, mas fístula é um desafio à parte realmente para os cirurgiões e para os pacientes, né? Às vezes quando a gente pega uma fístula, a gente deseja que seja aquela intersficteriana baixa, que você sabe que a cirurgia é tranquila e vai ficar 100% bom. Inclusive, um desafio grande da fístula é na mulher, né? A fístula na mulher, pela própria anatomia, um canal anal mais estreito, uma musculatura, né, mais, né, enfim, uma paciente que vai entrar mais à frente na menopausa, onde há enfraquecimento, sem um risco de enfraquecimento dessa musculatura, então tem que ser muito bem avaliada, muito bem indicada a técnica cirúrgica, para que não venha um mal maior, e um grande mal maior que a gente está discutindo aqui é a incontinência, que realmente tira a qualidade de vida das nossas pacientes. Vou fazer uma observação aqui. Partindo dessa definição aí que Augusto deu, para nós, coloproctologistas, quando a gente atende um paciente com fístula, que a gente coloca na maca e examina, a gente respira aliviado se aquele orifíciozinho está pertinho do ânus, porque a possibilidade de tratamento com chance de sucesso é maior, e respira angustiado se aquele orifício está distante do ânus. Lógico que na medicina e no amor nem nunca, nem sempre, podem ter variações ali, podem ter surpresas, mas no geral, se o orifício é pertinho do ânus, a possibilidade de tratamento com menos complicações é muito maior. É o que a gente mais deseja na fístula, é ver o orifício juntinho do ânus e palpar o trajeto. Se aperta assim na pele e sente aquele cordão e fala, poxa, aqui pode-se até dizer que os cirurgiões mais antigos cortavam com a tesoura, né? Mete uma banda na tesoura e puf, cauteriza e acabou. Tem uma outra doença também que talvez preocupe menos, mas que existe, que seria a doença pilonidal. O que seria isso, doutora Luciana? O cisto pilonidal, engraçado, o paciente às vezes passa anos com cisto pilonidal e não procura a gente, né? Eu vejo paciente que vem depois de muito tempo. O cisto pilonidal é uma inflamação na região sacrococcígea, então assim, é no cofrinho. É aquela inflamação que o paciente tem no cofrinho direto. Então, faz como se fosse um abscesso, aí drena, e aí o paciente fica bem enquanto drena, e geralmente quando o paciente não está inflamado, né, ele fica um orifíciozinho, um sinozinho ali, e o paciente esquece. Daqui a pouco, inflama de novo. E lá vai o paciente sofrendo, não sei o quê, drena de novo. Então, o cisto pilonidal ele acontece aqui na região do cofrinho. Mais uma vez, é cirúrgico. O cisto pilonidal, ele não vai se resolver sem cirurgia. E o que eu falo para o paciente, cada vez que esse paciente vai inflamando, vai aumentando, vai abrindo mais esse cisto, né? Então, ele geralmente tem associado pelos, né? Então, eu falo que é como se fosse um cabelo encravado, em vez do pelo crescer para fora, ele cresceu para dentro e causa essa inflamação. E a gente tem que ir para a cirurgia também, né? E aí é uma cirurgia também que tem suas características, seus desafios, né? A cirurgia convencional deixa uma ferida extensa na região do paciente, assim, a técnica aberta, né? Que é o que eu acho que a maioria usa, deixa uma ferida extensa. E diferente do laser para a fissura, para a fístula normal, o laser para o cisto pilonidal também é excepcional, o laser de diodo, né? Você fica com um orifício bem menor ali, uma ferida bem menor e tem uma resposta muito boa. A doença pilonidal, como é conhecida até como definido aqui pela doutora Luciana, o pilo é pelo, e nidal é um ninho de pelos. É o pelo que nasce torto. Durante a Segunda Guerra Mundial era conhecido como doença do motorista de jipe, que se acreditava que tinha alguma coisa a ver com jipe. Jipe? Sim. Na Segunda Guerra Mundial. Muitos isso aí eu não sabia, não. Doença do motorista de jipe. Achavam que era porque estavam dirigindo aqueles jipes duros e a doença era causada por isso. Depois apenas se descobriu que é uma doença que tem a sua prevalência nos jovens,
os soldados são jovens e com aquele trauma tinham uma acentuação dos sintomas. Nós chamamos de doença pilonidal, que ela pode se apresentar apenas com abscesso, apenas com um cisto, ou apenas com a fístula, ou das 3 formas, e às vezes tem umas fístulas que são anárquicas. Eu já tive a oportunidade de operar fístula que aparecia lá junto do cofrinho e até na região interescapular, um cisto pilonidal meio atípico. Lógico que foi num colega médico, essas coisas só acontecem em médicos. Parece que só acontece. Mas existem os atípicos, existem algumas fístulas pilonidais que você tem até esses tratamentos de Kupchandani, os outros que roda retalho, né, etc. E que é uma cirurgia que tem recidiva de 5 até 25%, ou seja, é uma doença ruim de tratar. Essa não tem tratamento clínico, né, doutor Truno? Não. Ou o abscesso ainda teria alguma coisa para guardar o momento? Abscesso pilonidal? Não. O abscesso formado... Bom, o paciente começou aquele processo inflamatório, né, onde já tem dor, né, hiperemia, induração local, mas não há ainda um processo de flutuação definido. Óbvio, vamos entrar com medidas com antibiótico-terapia oral, com medidas tópicas de calor, medidas de higiene, os cuidados com o pelo. Mas esse paciente, muitos deles vão evoluir realmente com absedação mesmo. E essa absedação, esse abscesso precisa ser drenado. Ou ele vai drenar espontaneamente, ou ele vai precisar de uma intervenção cirúrgica para essa drenagem, né? Muitas vezes o paciente se apresenta no consultório abscedado, e a gente precisa deixar muito, muito claro que o tratamento naquele momento vai ser para o abscesso e não para a doença pilonidal. A doença pilonidal será tratada em um momento diferenciado, né? Então, para o abscesso, sim, ele precisa ser drenado. Obviamente que a antibiótico-terapia faz parte do tratamento, mas a drenagem, sim, tem que ser feita. E no momento oportuno, depois de o processo inflamatório infeccioso for esfriado, resolvido, o tratamento cirúrgico, né, que eu tenho uma técnica que eu gosto muito né? Não é excisão e curetagem, não? Perfeitamente. Para mim é a técnica que eu uso. Eu acho que todos usam com muita frequência. Desde que inventaram, né? É mais interessante que incisão, curetagem e marsupialização. Hoje não fazemos mais aquelas técnicas tão absurdamente excessivas por causa da falha tecidual que fica. Então o paciente acaba permanecendo muito tempo com a ferida, muitas vezes não cicatriza, necessidade de cirurgia plástica, inclusive. A gente tira um problema e cria um problema novo para o nosso doente. Então, muitas vezes a própria doença, ela fica ali no subcutâneo, né? Ela não desce até planos mais profundos, não chega até a faixa pré-sacral, por exemplo. Então, antigamente se fazia lesões extensas, né? E hoje não fazemos mais isso. Então, eu costumo incisar, curetar e marsupializar. E os resultados são muito bons. Eventualmente, alguma recidiva, onde a gente, né, torna a tratar de alguma outra forma, mas é uma técnica muito boa. E com tempo de cicatrização, que é um problema, o tempo de cicatrização dessas lesões, mas um tempo aí em torno de 45, 60 dias, a depender da profundidade e extensão da lesão. Como foi bem dito aqui do Dr. Tony, não adianta você querer tirar todo aquele tecido ao redor. Realmente a cirurgia deve ser adstrita ao que está realmente fistulizando. Se tiver fístulas bem estabelecidas, às vezes você começa a passar alguns instrumentos, alguns estiletes, tem fístula para tudo quanto é lado, mas você tem que tirar as fístulas, cauterizar, etc., ou fazer os tratamentos alternativos com laser, etc. Mas é um tratamento eminentemente cirúrgico. Quando nós comentamos aqui, acho que acerca das doenças orificiais mais comuns. Nós temos muitas outras, mas parece que a doença hemorroidária, a fissura anal, as fístulas e os abscessos e a doença pilonidal seriam as doenças que mais acometem essa região. Eu acho que só faltou a gente falar assim rapidamente da questão do plicoma, né? Que eu acho que é uma coisa que me procuram muito no consultório. O que é plicoma, doutora? Plicoma é aquela pelinha na região do ânus. Eu falo que é a pelinha, né? Então isso acontece muito nas mulheres pós-parto, né? As pacientes me procuram muito assim, aconteceu depois do parto. Muitas vezes o paciente tem uma doença hemorroidária interna, né, que está ali. O paciente, algumas vezes também a hemorroida, eu falo que a hemorroida é como se fosse uma bola de soprar. Ela inflamou, cresceu e na hora que ela voltou para o normal, a pelinha ficou ali, né, não volta totalmente ao normal. Mas às vezes o que incomoda não é a hemorroida, é a pelinha. Porque causa coceira, dificuldade de higienização. Então, é uma coisa muito frequente também no consultório. E eu falo, esse plicoma que tá para fora também não tem pomada, não tem nada que vai resolver. Se o seu incômodo é essa pelinha na região do ânus,
aí não tem jeito. Também a gente tem que ir para tratamentos cirúrgicos, porque não tem como a gente passar a pomada para aquilo voltar para o lugar, né? Foi comentado aqui um detalhe que às vezes aparece muito no consultório, que é a coceira, o prurido, doutor Alessandro. O que a gente pode orientar os pacientes, de linhas gerais, assim, sobre prurido anal? Disse tudo. É o calo também, muito mais para o paciente, né? Porque a coceira já é uma coisa chata em qualquer local do corpo. E a anal é extremamente constrangedor, porque não existe um local, um horário específico para a pessoa ter. Às vezes ela está no trabalho, ela está em outros locais e está aquela coceira chata aqui. E todo mundo sabe que a coceira, quanto mais coça, mais parece que dá mais vontade de coçar ainda, né? O prurido anal é um desafio, eu acho, para o coloproctologista no consultório, porque ele, na maioria das vezes, não tem uma origem só. Ele pode estar associado a uma doença anal, uma doença hemorroidária, um processo inflamatório, a fissura, e daí, por conta da reação inflamatória no local, a pessoa começa a coçar, como ela começa a coçar, piora o processo inflamatório, porque muitas vezes arranha a pele, faz Haggards, que a gente chama isso aí, vai mantendo o processo inflamatório. O próprio uso do papel higiênico, que muitas vezes a pessoa usa também para coçar ali, também ajuda a manter. As parasitoses podem ocasionar, a dieta pode estar associada. O que eu faço sempre, quando eu atendo o paciente com prurido anal, é identificar para ver se tem alguma doença anal associada. Se não tem, se é aquela pelezinha, muitas vezes até lisinha, que não tem nada ali para poder justificar aquela coceira, a gente vai, digamos assim, atacar todas as possíveis causas. Então, observar a alimentação, tem alguns alimentos que, sabidamente, eles são irritantes para a região anal. Lógico que isso aí não é uma regra, que vai depender de cada pessoa. Às vezes o que irrita para um não irrita para outro, mas às vezes aquele paciente fala assim, toda vez que eu como isso eu percebo que, por exemplo, no final de semana que eu saio, tomo uma cervejinha, como uma fritura, quando é na segunda-feira eu estou com essa coceira no ânus. Então, a gente observar, né, ver se tem alguma parasitose associada. Exame de fezes, muitas vezes eu nem peço, porque geralmente a causa da coceira anal é o oxiurus, que é aquele vermezinho que parece uma linhazinha, vulgarmente chamado de caseira, e às vezes em parasitológico de fezes a gente não encontra com facilidade. Nós todos, por hábitos alimentares fora de casa, às vezes sem uma higiene adequada, a gente não sabe, né? A gente come restaurante, lanchonete. Então, é difícil a pessoa não ter pelo menos um vermezinho aí na sua história de vida. Então, não acho que faça mal a cada 6 meses tomar uma medicação. Quando o paciente chega no consultório com a coceira anal, eu trato também, empiricamente, para parasitose. E essas medidas de higiene de uma forma geral. O tratamento cirúrgico não tem por que não existe, a não ser que ele esteja associado a uma doença, como hemorroida, fissura, um processo inflamatório, a própria fístula, por conta da secreção que fica ali na região perianal, causa prurido. E é isso, tem que avaliar para saber naquele paciente o que pode estar causando. Importantíssimo, eu acho, em relação ao prurido anal, é a gente esclarecer ao paciente que a cura não é uma garantia, porque muitas vezes a gente trata tudo que é possível e o paciente melhora e volta novamente. É muito importante na primeira consulta, inclusive, a gente esclarecer isso, porque muitas vezes o paciente roda de médico em médico, porque acha que aquele médico não foi efetivo no tratamento dele, quando, na verdade, não é o médico que não está sendo efetivo, é a patologia em si que é um desafio. Então, é importante estabelecer essa relação logo no início, quando a gente atende o paciente na primeira consulta, de que o prurido anal não é uma patologia muito fácil para tratar logo de cara. Se der certo, ok, mas se não der, é esperado que tenha que submeter a novas tentativas de tratamento. Falar de prurido, o cirurgião, às vezes, o que ele mais quer o prurido é quando doença hemorroidária assim, mista, de 4º grau, onde você tem uma umidade anal, porque aí o ânus ele é úmido por dentro, é o normal, e quando o ânus não fecha bem por causa da doença hemorroidária, aquela umidade causa uma dermatite. Essa tem uma cirurgia fantástica, fica muito bom, mas é uma exceção. Algo mais a acrescentar sobre o prurido? Acho que é isso aí. Bom, acredito que, de forma geral, contemplamos aqui os principais diagnósticos das doenças orificiais em coloproctologia. Vamos iniciar aqui nossas considerações finais, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Excelente esse debate, não só entre nós, profissionais, que lidamos com esses desafios, mas para os que nos assistem, e lembrar que muitas dessas queixas, muitos desses sintomas, eles também podem estar associados a doenças de maior gravidade.
né? Então, quando falamos de sangramento anal, quando falamos de prurido, quando falamos de secreções perianais, nós podemos estar, na grande maioria das vezes, diante de situações como as que já foram discutidas. Uma doença hemorroidária, uma fissura, doenças benignas. Mas também podemos estar diante de uma doença neoplásica, de uma doença de gravidade. Então, é por demais importante procurar o seu proctologista, né? Ser submetido a um exame proctológico, que é um exame extremamente simples. A gente precisa sempre levantar essa bandeira. Existe muita dificuldade para muitos pacientes, sobretudo homens, né, de procurar um proctologista por diversos motivos, né? Procurar o seu proctologista, ter uma avaliação de qualidade, é um exame simples, um exame tranquilo, pouco traumático, né, e ter realmente um diagnóstico de certeza, um diagnóstico diferencial, para que se tenha um bom diagnóstico, para que se tenha um bom tratamento. Então, eu acho que isso também uma grande informação que todos nós precisamos ficar atentos. Mais algo, doutora Luciana? Não, é isso. Agradecer de novo, né? Eu já falei, é sempre importante a gente estar levando informação, a gente como médico, é nosso papel também levar informação. Então, muito legal a gente estar aqui, bom ver quem às vezes a gente não está vendo todo dia. Então, é isso aí que o Tony falou, né? Procura seu proctologista, olha o tanto de proctologista que a gente tem aqui. Bom, encerrando mais este encontro aqui, momento podcast com o seu doutor, um patrocínio aqui da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Nós contamos aqui com a presença da doutora Alessandra Caio, da doutora Luciana Vilas Boas, doutor Tony Gleison. Nós temos também na nossa clínica mais alguns proctologistas, a doutora Sinara, a doutora Evelyn, o doutor Ítalo, o doutor Diego e o doutor Marcelo Barreto. É o grupo de proctologistas que aqui na Policlínica Sagrada Família tem lidado com essas situações e estamos aqui à disposição. Mande suas perguntas, mande seus questionamentos. Obrigado pela atenção e já voltaremos com outros temas da coloproctologia e outros de gastroenterologia também. Muito grato pela atenção, obrigado a vocês pela presença. Muito grato.